Vamos então, na aula de hoje, tá? Após vocês terem estudado o centro de gravidade, né, o centro de massa das figuras, nós vamos trabalhar agora com as seguintes grandezas: raio de giração, módulo de resistência e o momento de inércia também, tá? Então, a primeira parte, né, a primeira aula aqui é sobre o raio de giração e o módulo de resistência, tá? Como é que eu faço para calcular o raio de giração e o módulo de resistência? Então, olha só, o exercício ele diz o seguinte: determinar o momento de inércia, o raio de giração e o módulo de resistência relativo aos eixos baricêntricos x e y, nas figuras apresentadas abaixo e medidas de milímetro, tá? Não precisa mudar, não precisa transformar a unidade de medida, basta apenas vocês calcularem com a unidade de milímetro mesmo, tá bom? Para começar, então nós vamos resolver a letra A, tá? Que é um retângulo. Para mim calcular, é uma figura comum, não é uma composição, é apenas um retângulo. Vamos dizer que esse retângulo é o perfil, né? É o corte da seção transversal de uma viga ou de uma coluna que tem esse formato retangular, tá? Então eu vou lá, pego. Primeiramente eu vou calcular o centro de gravidade, tá? O exercício não está pedindo, mas já vamos aproveitar e calcular para treinar. Então, eu pego a minha tabela de centro de gravidade, que vocês já receberam, tá? E eu vou olhar aqui, ó, que nós temos a figura do quadrado para centro de gravidade e as fórmulas das coordenadas desse centro de gravidade, em x e em y. B sobre 2, H sobre 2. E vou calcular. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho, tá? Em Y, uma altura de 180 milímetros. Em X, né? A base aqui, ó, de 120 milímetros. Então, começando. A letra A, então, primeiro a gente vai calcular. Vamos só colocar aqui os dados, né? Altura 180 milímetros. A base igual a 120 milímetros. Essa é a nossa figura. O nosso centro de gravidade, tá? Para calcular, vai ser como então? Vai ser o x do centro de gravidade, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a base dividido por 2, que vai ser igual a 120 milímetros dividido por 2, que é igual a 60 milímetros, tá? Agora, o meu y do centro de gravidade vai ser igual a altura sobre 2. Então, eu vou pegar 180 milímetros dividido por 2, que é igual a 90 milímetros. Centro de gravidade já está calculado, ok, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? A gente vai calcular o próximo elemento. O próximo elemento é o raio de giração. O que é o raio de giração? É a medida, né, a partir do centro de gravidade, aonde essa estrutura pode vir a ter uma rotação, né, um rotacionamento e, assim, sofrer algum tipo de deformação, tá? Então, vamos lá. Para mim calcular, eu vou pegar outra tabela que vocês já receberam, né? E aqui nós temos nessa tabela as figuras comuns, tá? Tenho a fórmula de momento de inércia de cada figura, momento de resistência ou módulo de resistência e raio de giração. O que eu observo aqui, ó? A segunda, aliás, é o retângulo, né? E o que eu tenho que usar, então, para a fórmula do retângulo? Olha só, aqui, ó, eu tenho só o I de X, né? O raio de giração I minúsculo, tá? De X. Só que não tem o I de Y, mas podemos calcular também. Sempre basta nós invertermos aqui, ó. Se o I de X é H sobre raiz de 12, o I de Y vai ser B sobre raiz de 12. Ou seja, aqui é a altura sobre raiz de 12 e aqui é a base sobre raiz de 12, tá? Então, basta eu aplicar essas fórmulas aqui no meu exercício. Então, vamos lá. Só um tracinho aqui. Vou fazer aqui, ó.
o I de x, tá? Vai ser igual a minha altura sobre a raiz de 12, que vai ser igual 180 sobre a raiz de 12. E aí, eu vou ter que fazer o quê para mim calcular isso aqui? Vezes raiz de 12 em cima, vezes raiz de 12 embaixo. O que eu tenho que fazer? Uma racionalização. O que isso vai me dar? 180 vezes raiz de 12. Raiz de 12 vezes raiz de 12 dá 12. Corta as raízes, né? Sobra só um 12 aqui. 180 dividido por 12, olha só, meu I de x vai ser 180 por 12 dá 15, tá? Raiz de 12, o quê? Raio de giração, milímetros. Apenas milímetros porque é só uma medida, tá? Agora, a gente vai calcular para o y. I de y vai ser igual a base sobre a raiz de 12, tá? Que vai ser igual a 120 dividido pela raiz de 12. Aí, eu vou racionalizar em cima, racionalizar embaixo, né? Pelas raízes. Eu vou ter 120 vezes a raiz de 12, tá aqui. Raiz de 12 vezes raiz de 12, 12. 120 dividido por 12 dá 10 raiz de 12 milímetros. Tá aí. Já achei o meu I de x e o meu I de y. Está aí, tá? Calculado a raiz de giração, nós vamos para o próximo elemento, a próxima grandeza a ser calculada, que é o módulo de resistência, tá? Ou momento de resistência. Tá aqui, ó. Na tabela, novamente, eu venho, vejo que a minha figura é o retângulo, eu vou para a fórmula aqui, ó, tá? Aqui, de novo, nessa tabela, eu só tenho para o x, não tá para o y, mas é fácil a gente resolver esse problema. Para y é sempre o invertido do x, então, olha só, y, né? Vai ser igual, aqui é base, então vai ser a altura vezes a base ao quadrado dividido por 6. E vamos calcular isso aqui. Então, o símbolo para o momento de resistência, o modo de resistência, é o W, tá? Então, em x, eu vou calcular a base vezes a altura, quadrado dividido por 6. Então, eu vou ter minha base é 120 vezes a altura 180 ao quadrado dividido por 6. Tomem bastante cuidado, né? Para não ter nenhum tipo de problema na hora de calcular, porque pode estar aí atrapalhando o cálculo de vocês, né? Aqui, ó, tu vai calcular, então, 180 ao quadrado vezes 120 dividido por 6. Usa a calculadora, você vai ter esse valor aqui, 648.000, tá? Módulo de resistência, o módulo de resistência o momento de resistência é em cima do objeto em si. A partir da área dessa seção transversal, eu vou ter que saber, né, qual que é um módulo em volume que essa substância, né, ou que esse elemento ele vai poder ter ou não uma deformação, tá? E aí, unidade de medida é ao cubo, o módulo de resistência é sempre ao cubo. Mas aqui eu posso usar a notação científica, eu posso escrever, para não ficar um número muito grande, porque geralmente dá números grandes, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, 648 vezes 10 na 3 milímetros cúbicos. Opa, ainda posso substituir isso aqui por quem? Pela letra que vale o submúltiplo 10 na 3. 10 na 3 é K maiúsculo, né? É o quilo. Então, 648 K milímetros cúbicos. Então, quando vocês estiverem reescrevendo o resultado, vocês podem simplificar aqui com a unidade de medida correspondente,
tá bom? E vamos agora para o modo de resistência em Y, que vai ser altura vezes quadrado sobre 6, que vai ser igual, agora inverte lá, né? 180, gente, não vai dar o mesmo cálculo, cuidado. 120 dividido por 6. Então, vamos calcular aí. Vai dar, então, 432 mil milímetros cúbicos. Aí, eu já vou passar direto para o K milímetros cúbicos. Esse mil aqui eu já vou substituir, né? Então, 432 K milímetros cúbicos. Tá aqui, né? WY, WX. Agora, então, nós vamos calcular a nossa última grandeza, né? Que é o momento de inércia. O momento de inércia dessa figura, tá bom? Então, momento de inércia, nós vamos novamente, pegamos a nossa tabela de fórmulas, tá aqui a primeira fórmula, olha só. De novo, aqui, ó, utilize o momento de inércia como um L maiúsculo, tá? É mais fácil para vocês entenderem. O L ou o J, então eu prefiro o J maiúsculo, tá? J maiúsculo. Assim vocês não se perdem, porque temos o I para raio de giração. Então, vocês vão encontrar muito em literaturas o J, tá? Olha só, se para X, né? Se o momento de inércia para X é base vezes altura ao cubo dividido por 12, para Y vai ser o quê? Vai ser H vezes base ao cubo dividido por 12. E vamos calcular isso aqui, então. Então, vamos aqui. Primeiro, eu vou calcular para X. Então, meu para X, base vezes altura ao cubo dividido por 12, substituindo 120 vezes 180 ao cubo dividido por 12, tá? Continuando. Efetuando esse cálculo na calculadora, né? Bom fazer em científica, nós encontramos, então, 58.320.000. É um número muito grande para a gente escrever assim, eu vou de novo utilizar aqui, ó, meu múltiplo, né? Meu submúltiplo aqui. Então, olha só, vai ficar 58.320, né? Ou 58.320K milímetro. Agora, para momento de inércia, é na quarta. O momento de inércia, ele junta todas as grandezas que eu estou calculando. É o momento em que esse corpo tende a deixar de estar no seu ponto de equilíbrio, tá? Ele vai deixar de estar no estado de equilíbrio, parado, tá? E vai ter o movimento. E isso ele mexe com todas as forças planas, né? Volumétricas e assim por diante. Vamos então agora calcular pro momento de inércia em Y, tá? Então, olha só. Agora então, né? É o invertido para Y, a gente inverte aqui na fórmula, né? Substituindo a altura 180 vezes 120 ao cubo, dividido por 12, nós chegamos então a 25.920.000. De novo, né? Eu não vou deixar nesse número grande, eu vou usar, né, as nossas unidades de medida, né? O múltiplo, submúltiplo, no caso aqui é o K. Então, vai ficar 25.920 K milímetros na quarta, tá bom? E assim nós calculamos o momento de inércia também dessa figura. Agora é a vez de vocês. Vocês irão fazer os demais exercícios, que é a figura em quadrado, a figura em círculo e o triangular, tá? Na mesma sequência. E para a próxima aula, nós vamos trabalhar as composições
tá? São as composições do momento de inércia, tá? Composições, quando eu tenho uma figura, vou pegar um outro exercício aqui. Composta, tá? Aqui, ó, uma figura composta, tá? Como vocês já calcularam, né? O centro de gravidade de figuras compostas, né? Porque nós temos muito esse tipo de viga invertida em T, né? Temos outras também, temos em I, temos em L, mas essa aqui é uma das mais comuns. Então, a gente vai calcular, tá bom? Na próxima aula. Até mais, pessoal!